Vamos lá, gente. Boa noite. Bom, Natal, né? Acabou de passar. Espero que todo mundo tenha ido bem de Natal. Agora vou desejar o final da aula um próspero ano novo. Nossa última aula hoje, né? E a gente vai fechar aqui a Estratégia Nacional de Defesa. Nós vimos que ela é um pouquinho diferente de estudada até agora do restante da matéria, né? Que ela está muito no campo da imaginação. Ela fala entre o que é hoje e o que seria o ideal, né? E, né, como nós tínhamos conversado, a Estratégia Nacional de Defesa ela é estruturada em três eixos. Né? Quando se fala em Estratégia Nacional de Defesa, você tem que trabalhar esses três eixos aqui. O plano começa a falar da reorganização das Forças Armadas pelo território nacional, né? Reposicionando as forças terrestres, que é o Exército, né? Reposicionando a Marinha e falando onde a Marinha deveria dar mais foco, né? E também falando sobre reposicionamento da Força Aérea, uma coisa que já vem acontecendo nos dias de hoje. Já está havendo essa reestruturação das Forças Armadas, onde ela está sendo deslocada para pontos estratégicos de acordo com o território nacional. Tá? E também, o primeiro eixo, além de falar da reorganização das Forças Armadas pelo território nacional, mudança de localização de distrito naval, base aérea, né, quartéis do Exército. Ela vai falar também na reorientação da missão das Forças Armadas. Tá? As Forças Armadas têm têm uma missão constitucional e também tem missão advinda de leis infraconstitucionais. Né? Vamos reorientar o papel das Forças Armadas para que ela tenha um papel mais eficiente, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. Né? Essa parte é que toma mais tempo, é a que é mais comentada na Estratégia Nacional de Defesa, né? Que eu falei com você de forma geral na primeira aula, mas a gente tem as diretrizes a tratar. Né? Diretrizes que são o quê? Princípios norteadores, né? Com o objetivo de fazer cumprir o ideal do Plano Nacional de Defesa. Como falamos, né? Em matéria de defesa, nós temos a realidade e temos a meta, né? A realidade nossa é como se nós estivéssemos aqui no nível 2. E o ideal seria chegar no nível 10. Então, o que devemos fazer, o que deve ser feito, né, ao longo de anos, isso não vai ser de agora para amanhã, posso falar até ao longo de décadas, para que nós possamos chegar tão próximo quanto possível ao nível 10 de defesa. Né? Depois, vamos passar a falar para a reorganização da indústria nacional que fabrica material de defesa, com o objetivo de que ela possa, né, tornar a República Federativa do Brasil autossuficiente na produção de todo o equipamento, né, necessário para ser usado nas Forças Armadas e fornecer, né, o necessário para que cada uma das forças cumpra a sua missão. Né. E o último eixo, que é muito importante, é falar do serviço militar obrigatório, basicamente, na verdade, né, é falar sobre como é que as Forças Armadas querem ter o seu quadro, né, o seu quadro efetivo, né, de militares. E aí o principal contexto é justamente falar do serviço militar obrigatório, o que ele é hoje e o que seria ideal, algo também que já mudou bastante. Então, nós vamos continuar aqui, né, no primeiro eixo estrutural, que é da reorganização das Forças Armadas, reorientação da sua missão. Nós paramos na aula passada, na página 26, né? E segundo a minha colega ali, nós estamos no item 9, não é isso? No item 9 da página 26, adensar a presença de unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea nas fronteiras. Né? O que ele quer dizer com essa diretriz? Deve-se ter claro que, dadas as dimensões continentais do território nacional, presença não pode significar onipresença. A presença ganha efetividade graças à sua relação com monitoramento, controle e com mobilidade. Aqui ele deixa claro o seguinte: o território nacional, né, ele é enorme. As nossas fronteiras continentais com os outros países da América do Sul, isso é grande demais. Não tem como você colocar uma base militar ali, seja, se você pegar até as três forças e colocar uma base da aeronáutica, uma base do exército, em alguns lugares, se tiver rio, você põe ali uma base da marinha, não dá para cobrir o território nacional todo. Então ele fala o seguinte: adensar o efetivo, né, das Forças Armadas na fronteira significaria o seguinte:
através de um trabalho de monitoramento, né, usando meios o quê? Meios espaciais e cibernéticos, né, nós poderíamos ter um controle de toda a nossa faixa de fronteira, né, onde, caso houvesse a necessidade, né, forças terrestres, né, com auxílio até, muitas vezes, né, da Força Aérea, seriam transportadas para essas localidades próximas, onde, né, o Brasil, através das Forças Armadas, se faria presente, tanto quanto fosse o necessário, né? Eu não teria bases por toda a nossa fronteira, mas teria o quê? A presença das Forças Armadas, tão necessário se fosse. Isso só pode ser conquistado, né? Porque ele fala, presença não pode ser confundido com onipresença, né? Eu vou estar presente quando necessário, mas para isso eu tenho que saber quando é necessário. E para saber quando é necessário, eu tenho que trabalhar a monitoração e o controle. Aí a importância, né, volto a falar, do desenvolvimento dos três setores, principalmente do espacial, onde se tem hoje em dia, né, a ponta da tecnologia de monitoramento. Tá? E para isso você vai o quê? Usar, né, equipamentos cibernéticos para te facilitar, né, essa onipresença, essa presença efetiva, essa presença rápida, né, através, né, de aviões mais modernos, de equipamentos mais modernos, né, onde eles fariam mais presente e presente, né, de forma mais eficiente. Né, que não adianta também estar presente, mas tá, chegamos aqui, vamos para onde? Né? Aí você teria o quê? Meios, né, de navegação, mapas cartográficos definidos, né, sistema de comunicação por satélite, onde o cara, né, onde estivesse num buraco lá de uma fronteira, ele conseguisse receber por satélite com equipamento que captasse, né, satélite, saber onde ele está, por onde ele tem que ir. Né? Aí continua no item 9. Nas fronteiras terrestres e nas águas jurisdicionais brasileiras, as unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea têm, sobretudo, tarefas de vigilância. No cumprimento dessas tarefas, as unidades ganham seu pleno significado apenas quando compõem sistema integrado de monitoramento e controle, feito inclusive a partir do espaço. Ao mesmo tempo, tais unidades potencializam-se como instrumentos de defesa, por meio de seus vínculos com as reservas táticas e estratégicas. Os vigias alertam, as reservas respondem e operam, e a eficiência do emprego das reservas táticas, regionais e estratégicas é proporcional à capacidade de elas atenderem à exigência de mobilidade. Então, trocando em miúdos, foi tudo isso que eu acabei de falar, através de um sistema de monitoramento, né, principalmente, né, o espacial. Eu posso monitorar, com isso eu tenho o controle das minhas fronteiras. Houve a necessidade, houve, né, uma concentração de forças estrangeiras perto da nossa fronteira, já tem o quê? O domínio desta informação. Aí eu posso pegar as reservas estratégicas do Exército, né, que eu falei que até nós tínhamos até visto que o ideal é que elas seriam reposicionadas para o centro do país, não é isso? E pegaria essas reservas estratégicas do Exército, reservas estratégicas e reservas táticas, e conseguiria o quê? Deslocá-las, aí se fala, usando um esquema de mobilidade, deslocar para o local mais próximo, onde essas forças terrestres se fariam presentes. Não é isso? Muitas vezes, através, né, de embarcações, né, já que quando eu tiver rios navegáveis, né, nessas fronteiras, ou, né, através de carros de combate, e se for muito distante, através, né, da Força Aérea, onde as três forças trabalhariam o quê? Integradas. Tá? Item 10, diretriz 10, né? Priorizar a região amazônica. A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A defesa da Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio monitoramento, controle, mobilidade e presença. Esse trinômio ali é extremamente importante. Né? Ele fala que nós temos que, né, desenvolver a Amazônia, mas de modo sustentável. Ou seja, né, não pode deixar a Amazônia largada, abandonada lá. Nós temos que desenvolver até aquela questão de integrar para não entregar. Mas temos uma responsabilidade social, né, e, né, como é que eu vou dizer, ambiental extremamente importante com a Amazônia. Né?
40%, se não me engano, 30% ou 40% das reservas de água doce se encontram naquela região. Então vamos desenvolver, né? Muitas vezes você não pode ter ali, né, madeireiras, tu não pode ter a agricultura de se desenvolver, tu tem que respeitar a fauna e a flora ali. Mas preciso para isso então o quê? De monitoramento. Monitoramento, né? E uma vez que eu tenha um monitoramento e controle, mobilidade e presença. E a mobilidade na região amazônica basicamente é por meio aéreo e fluvial. Aí a Marinha ganha um papel muito importante. Vocês lembram que na aula passada nós vimos no mapinha que eu tinha feito, hoje eu cortei o mapinha, que a Marinha, né, deveria ter mais presença na Baía do Amazonas, né? Aquela baía lá em cima do Amazonas, justamente porque, tendo bases ali, ela protegeria o Brasil, né, as águas jurisdicionais no Brasil, podendo se deslocar por toda a região norte mais rápido, uma vez que hoje a esquadra da Marinha se encontra na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas se ela tivesse uma presença, né, também na Baía do Amazonas, ela conseguiria, né, atender o norte, patrulhar o norte com mais eficiência, e havendo necessidade, poderia, né, descer pelo rio, próprio Rio Amazonas e demais rios, Madeira e Tocantins, onde eles são navegáveis, atingindo, né, áreas, né, da Amazônia, onde você não consegue muitas vezes chegar através de quê? De aeronaves da Força Aérea, porque lá você não tem pista, mas você conseguiria navegar, né, pelos rios. E com isso, né, o Brasil se faria através das Forças Armadas presentes naquelas áreas, tanto quanto fosse necessário, né? O Brasil será vigilante na reafirmação incondicional de sua soberania sobre a Amazônia brasileira. Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento e de defesa, qualquer tentativa de tutela sobre as suas decisões a respeito da preservação e desenvolvimento e de defesa da Amazônia. É aquele papo. Vários países de primeiro mundo falam que o Brasil não tem tecnologia nem capacidade de cuidar da Amazônia, né? Que não consegue deter o quê? As invasões de terra de agricultores, que não consegue resolver a questão, né, de plantações de substâncias entorpecentes, que o Brasil não tem tecnologia para, né, gerir a Amazônia e que aquilo tem que ser considerado um patrimônio da humanidade e um bem que pertence a todos. E aqui ele fala, pô, cada um se mete na sua casa, deixa que da Amazônia, nossa Amazônia, que vamos cuidar, somos nós. Não vamos aceitar nenhum tipo de tutela, ou seja, interferência de outros países, o que devemos fazer em relação à proteção da Amazônia, né? Não permitirá que organizações ou indivíduos sirvam de instrumento para interesses estrangeiros, políticos ou econômicos, que queiram enfraquecer a soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil. A Amazônia brasileira, tá? Porque quando a gente fala naquela parte, naquela região da Amazônia, nós temos a Amazônia brasileira, mas tem isso na Venezuela e tem na Colômbia também. Aí cada país é soberano, né, dentro da sua área continental. Desenvolver para fortalecer a mobilidade, a capacidade logística, sobretudo na região amazônica. Hoje um problema muito sério que nós temos em relação à região amazônica, como eu falei com vocês, hoje não, o maior problema que nós temos ali, né, em relação às Forças Armadas fazerem presente é a questão da mobilidade, né? Os rios são muito sinuosos, nem toda a parte dos rios, nem toda a extensão de um rio é navegável. Muitas vezes você tem que fazer, né? Você pode usar embarcação até um certo momento, depois você tem que desembarcar e ir por terra para depois ir para uma outra parte do rio, onde ele possa ser navegável. Então, quando você fala em mobilidade, que é o quê? Se deslocar, você não pode pensar em mobilidade apenas das tropas. Aquilo que nós falamos, as tropas também comem, né? Então você tem que levar suprimentos de comida, suprimento de água. Eu não posso mandar a tropa beber água do rio ali, não sei se aquela água, por exemplo, está potável ou não, não é isso? Então tem que levar suprimento de água, tem que levar suprimento de comida, eu tenho que levar medicação. Aí você vai falar em deslocar também médicos, né? Mas vamos ver que o plano manda o que o Exército Brasileiro se reestruture em brigadas. Brigadas, como eu falei com vocês na aula passada, são 2 regimentos, né? Pode variar de 2 até 6 mil homens, mais ou menos uma brigada. Aí levar comida para esse pessoal todo, equipamento para esse pessoal todo, né? Tem que chegar a montar equipamento. Pô, é muita coisa, é muita logística de material, equipamento, né, e víveres
necessários para que você possa deslocar uma brigada, né, esse quantitativo enorme de tropas, e você não sabe quanto tempo os caras vão permanecer lá. Pode ser que precise permanecer uma semana, né? Geralmente, eles levam víveres e necessidades para 1, 2 semanas, né? E depois eles conseguem o quê? Que instalar tudo, a tropa chegar, porque a tropa tem que se fazer presente. Ela vai começar, ela vai ter víveres e necessidades para consumir durante 2 semanas, e aí a gente já vai se reestruturando para fazer um fluxo permanente de, né, entrega de material e comida. Você tem uma noção, essa parte de mobilidade e logística, é muito interessante a gente analisar um país de primeiro mundo, né, um país de primeiro mundo na guerra, né, que é os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, né, eles mandaram os marines, né, os fuzileiros navais deles para lá. E quando mandaram a tropa para lá para combater no deserto, verificaram que os caras estavam tendo muita dificuldade de se locomover no deserto porque o calçado não era um calçado próprio. Ele esquentava muito, né? Com isso estava, né, dando muita ferida no pé do soldado, estava queimando muito. Quando isso foi detectado em 4 ou 5 dias, os caras em 4 ou 5 dias, ou no máximo uma semana, os caras tiveram uma capacidade logística de fabricar os calçados nos Estados Unidos e de já transportar e levar os calçados para a base aérea, para as bases militares onde eles já estavam instalados no Iraque. E trocaram todo o equipamento de calçado dos soldados dele. Olha a capacidade logística aí. Um simples problema, que seria um calçado, poderia interferir, né, na missão que era, né, prosseguimento das tropas, né, dos fuzileiros navais dele, dos marines, né, pela região desértica de lá. Olha a capacidade logística que os caras têm. A gente vê muito em filme aí, né, quando eles estão com bases avançadas, né, que os caras têm lá, tem chuveiro caindo toda hora, dá para tomar banho, eles têm ali equipamento para diversão, tem sistema de comunicação que os caras falam para casa, né? Tendas de comando, logística, combustível, é carro para caramba, aqueles carros militares que os caras levaram para o Iraque, né? Tanque para caramba, foi tudo embarcação. Aí a Marinha vai, leva aquilo tudo lá, e as forças terrestres estão equipadas. Montam base aeronáutica com cargueiro, comida a todo momento. Olha a capacidade logística dos caras. Desenvolver para fortalecer a mobilidade e capacidade logística, sobretudo nas regiões amazônicas, né? Daí a importância de se possuir estruturas de transporte e de comando e controle que possam operar em grande variedade de circunstâncias, inclusive sobre as condições extraordinárias impostas pelo conflito armado. 12. Desenvolver para atender aos requisitos de monitoramento, controle, mobilidade e presença, o conceito de flexibilidade do combate. Vamos lá, o que é flexibilidade do combate? Quando você vai para o combate, né, você vai esperando uma coisa, mas pode ser que lá toda a situação mude, né? Flexibilidade no combate está relacionado a você, né, você montou a sua estratégia, primeiro você fez um monitoramento, você controlou a situação, você mandou a tropa certa lá, com os meios certos, para combater as forças, né, inimigas. Só que, né, nessa situação de você estar deslocando a tua tropa para lá, os caras podem ter se reposicionado também pelo território nacional. Os caras podem ter se reposicionado ou, né, outras forças inimigas entraram por um outro lado, né? Ou seja, eles podem ter usado aquela tática de, né, tentar entrar pelo Brasil, invadir o território nacional pela região amazônica para chamar a atenção. Aí tu começa a reposicionar todas as tuas tropas para lá. Quando você está reposicionando as tuas tropas para lá, os caras também muitas vezes não são bobos, também estão monitorando isso, e o que eles fazem? Começam a invadir pelo centro-oeste para pegar Brasília, lá, a capital nacional. Aí o que é flexibilidade no combate? Flexibilidade no combate. Eu rapidamente, né, através do controle, da monitoração, eu verificar essa situação de eu flexibilizar as minhas tropas, poder deslocá-las rapidamente para lá. Aí vamos lá, caraca, desloca as tropas de novo, elas estão quase chegando lá na região amazônica, onde eu precisaria enfrentar aquelas forças hostis, mas agora eu preciso redirecionar elas para a região de Brasília, porque é ali que eles vão invadir. Mas eu já mandei todos os suprimentos lá para a Amazônia, e agora faz o quê? Pega aqueles suprimentos lá,
Manda os aviões pegar aquele suprimento para mandar lá para o Centro-Oeste e manda as tropas se deslocar? Não, muitas vezes não é possível fazer isso. Então você tem que ter a capacidade de o quê? Manda as tropas, né, se reposicionarem, né, mandando o quê? Estrutura operacional de transporte, aviões para mudar as tropas, e já estou aqui no meu centro de comando, né, que é, por exemplo, provavelmente é Sudeste, já estou o quê? Usando outros aviões e outros, né, meios de transporte, né, através de marinha ou aeronáutica, para levar todo o material logístico para atender essa tropa que está se reposicionando. Aí eu vou ficar com logística aqui e logística lá. Mas se eu for pegar aquela que eu já mandei para o Amazonas, muitas vezes o quê? Eu vou demorar 2, 3 dias para recompor aqui o Centro-Oeste. E a tropa vai chegar rapidamente. Então, essa flexibilidade, né, no combate, né, ela é extremamente importante. Tropas foram deslocadas para a Amazônia, fomos invadidos pelo Sul. Aí está relacionada a importância, como vimos na aula passada, de o Exército, né, que são as forças terrestres, manter as reservas regionais. Lembra das reservas regionais? Temos reservas regionais no Sudeste, reservas regionais no Sul, reservas regionais no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. O Exército já poderia acionar suas reservas, né, mas já estaria também providenciando o quê? O reposicionamento das suas tropas, né, operacionais para aquela região. E também, né, redirecionando e reposicionando carros de combate, né, se for o caso, né, de sermos invadidos pelas águas jurisdicionais, reposicionar, né, submarino para negar o mar, né, as forças estrangeiras, pegar os meus navios e deslocar do Nordeste para o Sul, né, ter essa agilidade.